Bom, gente, boa tarde. Hoje a gente vai ter uma reunião aí em parceria entre o Letra e o FrameNet. E hoje quem vai apresentar para a gente o que tem sido desenvolvido no laboratório do FrameNet, que é uma empreitada global e que tem um laboratório que tem produzido muito e tem produzido muito bem aqui no Brasil, é o Tiago Torrente, da Universidade Federal de Juiz de Fora. E ele vai falar um pouco então hoje, porque a intenção é a gente começar a ver possíveis interfaces entre o Letra, FrameNet, pensando aí nas aplicações computacionais. O Tiago, só para dar apresentá-lo formalmente, ele é professor de Juiz de Fora, onde ele lidera o FrameNet, e ele tem o doutorado dele pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2009, e também nesse período ele fez doutorado sanduíche em Berkeley, com a Yves Switzer, onde ele começou a mexer com tudo isso e também trabalhando com a Margarida Salomão. Ele tem participado do desenvolvimento do FrameNet multilingüe e tem feito principalmente o trabalhado com o grupo dele no FrameNet Brasil e também no desenvolvimento do Constructicon. Aí, de novo, é uma empreitada de nível global que o laboratório dele, com outros laboratórios, tem assumido. Então, é um prazer poder apresentar o Tiago hoje e tenho certeza que vai ser uma ótima fala, uma ótima oportunidade para a gente, principalmente aqui da UFMG, para conhecer o que eles têm desenvolvido. Obrigado, André, pela apresentação generosa, estou dizendo assim. Queria aproveitar para agradecer, né, a Adriana, ao Tiago, que eu não vi ainda, mas acho que está aí, pelo convite, né? E o André também, é um prazer, né, falar para todos vocês. Eu acabei também chamando para essa apresentação algumas das pessoas da FrameNet, né, do laboratório, que tinham uma disponibilidade para estar aqui hoje, né? E aí eu vou mencionar o trabalho de algumas dessas pessoas durante a apresentação também. E posteriormente, né, se vocês tiverem um tempinho, quiserem fazer perguntas, conversar, a gente pode sempre fazer isso. Bom, a ideia dessa apresentação é, né, fazer uma introdução à FrameNet, olhando, né, para esse nome, FrameNet Brasil, por duas perspectivas, né, já que a gente trabalha com frame diferentes. Né? De um lado, é a gente olhar para que é esse recurso, né? Para que é esse produto, né? Que a gente tende a enquadrar como eu coloquei, né, no título da apresentação, um modelo cognitivamente inspirado, tanto da gramática quanto do léxico do português, mas, por outro lado, também, né, olhando para a equipe e para o laboratório que produz esse recurso, né, e da forma como ele funciona, como ele opera aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, basicamente, né, para a gente poder entender um pouco como que a gente chega a esse ponto de ter um recurso computacional baseado em frames e construções, a gente precisa olhar, né, para o percurso do Charles Fillmore, que foi a pessoa que começou tanto, né, a teoria que dá sustentação a esse recurso, quanto o recurso em si na sua versão original para o inglês. E, na realidade, eu desenhei essa linha do tempo aqui, bem resumida, a partir de um paper do Fillmore, que ele escreveu e leu em vídeo, né, gravou em vídeo no ano de 2012, quando ele recebeu o ACL Lifetime Achievement Award da Associação de Linguística Computacional, né, num paper muito legal do Fillmore chamado Encounters with Language. E aí ele não pôde participar da cerimônia para receber o prêmio, ele já estava, né, adoentado, e aí ele, nesse paper, conta a história dele com a linguística, enfocando esse lado, né, de como que isso culminou, né, com a FrameNet. E aí ele fala
que quando ainda criança ele ganhou um livrinho, né, como se fosse uma introdução para pequenos cientistas da linguística, aí tinha uma série de problemas de corpos e tal, para resolver, ele se encantou com aquilo e resolveu que ia fazer o major dele, né, na graduação em linguística. E aí ele conta que a primeira experiência que ele teve foi a de participar de um projeto de pesquisa que tinha como objetivo a construção de um produto lexicográfico, que era um dicionário do latim, né? E então o trabalho dele era fazer concordanciadores, né? Isso que a gente que trabalha hoje com linguística computacional ou de corpos faz com um clique no Sketch Engine, no Linguateca, no Encon, qualquer que seja, né? Ele fazia manualmente, né, basicamente lendo textos em latim e produzindo fichas para as entradas lexicais, né? Fichas essas com exemplos, né? Todo mundo que já estudou latim já abriu um dicionário de latim, né? Abre lá a entrada do verbo do, das, dare, datum, daui, por exemplo, e vai ver que para cada definição do sentido está escrito constrói-se com dativo para indicar isso, e aí vem uma sentença do Cícero de exemplo. Então tinha alguém fazendo esse trabalho manual nessas fichas, né? Quando eu chegar e falar da importância, né, que os padrões de valência têm para o recurso lexical da FrameNet, a gente tem um ancoramento direto em cima dessa prática lexicográfica inicial, né, fundadora da carreira do Fillmore. Em 1960, né, entre 1960 e 70, ele propõe a tese de doutorado dele, que é a da Case Grammar, da gramática de casos, dentro do paradigma da linguística gerativa, né, em que ele vai tentar resolver questões relativas ao fato de que verbos muito parecidos compartilhavam quase todas as valências verbais menos uma, né? Então ele dá o exemplo do hit e do break, por exemplo, né? Que a gente vai ver mais detalhes daqui a pouquinho. Nessa virada de 70 para 80, né, ele abandona o paradigma gerativista como consequência dessa tese que ele desenvolveu, né, e passa a trabalhar com os conceitos de frames de um lado e construções do outro lado dentro da linguística. E esse desenvolvimento se dá num momento de explosão, né, da inteligência artificial nos Estados Unidos, majoritariamente capitaneada pelo Marvin Minsky no Media Lab do MIT, que estava muito centrada num conceito de frame, né? O conceito de frame também chega ao Fillmore via Goffman, a gente vai falar brevemente disso, e ele acaba revisitando essa teoria de casos profundos que ele criou para a tese dele de doutorado no final da década de 60. Já na década de 90, ele funda a FrameNet, né, que é uma tentativa de implementar computacionalmente a semântica de frames, né, e em 2010 ele adiciona um repositório de construções gramaticais piloto, com pouquíssimas construções, na verdade era uma exploratory grant que eles receberam da NSF, para poder fazer, né, um adendo ao léxico da FrameNet que comportasse construções, né, comportasse padrões linguísticos maiores e mais esquemáticos do que palavras. Bom, se a gente pensar então nesse percurso, né, e voltar lá para esse processo de construção do dicionário do latim, a gente consegue ver, né, que a tradição lexicográfica sempre esteve presente no percurso, né, formativo do Fillmore. O Fillmore, ele, diferentemente de outros líderes da linguística cognitiva, como por exemplo George Lakoff, que é contemporâneo dele, né, tanto quando da época do doutoramento, quando depois da fixação na Universidade da Califórnia em Berkeley na década de 80, o Fillmore sempre foi, né, um linguista de corpos, né, um linguista de dados, né, que olhava para os exemplos e levantava essas análises, diferentemente do Lakoff, por exemplo, que é muito mais um linguista do insight, né, que o Fillmore chamava de armchair linguist, né, o linguista que fica lá brilhantemente na sua poltrona pensando em exemplos, né, e debatendo sobre eles. Essa ideia, então, de que ele se formou, né, construindo manualmente esses concordanciadores para esse dicionário do latim, lendo corpora em latim, né, traz para o conceito de frame que vai ser fundado depois uma percepção inicial de que diferenças semânticas correlacionam-se a diferenças na valência lexical, quer dizer, no comportamento dos itens lexicais no que concerne
a sua localidade sintática, ao seu entorno sintático, quer dizer, o que eles pedem, o que eles requerem, né, que esteja presente no seu entorno sintático, né? E também vai trazer essa ideia de se valorizarem as evidências in corpore para que você possa sustentar as análises que são feitas. Então, quando a gente propõe análises na FrameNet, né, a gente vai à corpora do português para verificar se aquele frame proposto, se aquele modelo proposto, de fato se instancia na língua daquela forma. Bom, quando a gente pensa, né, então, nesse segundo momento da linha do tempo, da gramática de casos, né, o paper famoso do Fillmore para a gramática de casos é o The Case for Case, de 1968, ele propõe, então, essa ideia de casos profundos que vão ter um papel, né, de estabelecer os conjuntos ou os frames de casos que são licenciados pelos itens lexicais, né? Casos aqui são entendidos da mesma forma que tradicionalmente quando a gente estuda língua clássica, tipo latim, né, são pareamentos de papéis temáticos a funções sintáticas, e existe uma hierarquia entre esses papéis temáticos, segundo a proposta do Fillmore, e ele faz, né, toda a argumentação em cima disso no paper, né, no The Case for Case, comparando os verbos break e hit do inglês, né? Por quê? Porque ele vai dizer, né, que esses dois verbos permitem que você tenha uma valência que coloca na posição de sujeito o agente, que coloca na posição de objeto o paciente quebrado, e que permite ou não uma posição adjuntiva, uma posição oblíqua, né, regida por preposição com o instrumento. Como nesse caso, eu posso dizer tanto Mary broke the window with a hammer ou Mary hit the window with a hammer. Né? Ambos são possíveis. Eu também posso, né, ter uma valência desses verbos com um argumento sujeito que seja o instrumento, né, e o paciente mantido na posição de objeto. Então eu posso tanto dizer the hammer broke the window ou the hammer hit the window, que é perfeitamente possível. E eu posso ter, para o verbo break, a possibilidade de colocar o paciente na posição de sujeito fazendo uma construção ergativa, né, e dizer the window broke. Mas eu não posso dizer the window hit. Certo? No sentido de que ela foi batida, né? E aí, essa impossibilidade, segundo ele, não poderia ser resolvida na sintaxe gerativo transformacional, né? Porque esses verbos chegariam do léxico prontos para serem colocados nesse modelo. Então, a proposta do The Case for Case é que deveria vir do léxico um esqueleto de casos, um frame de casos, que diria ao módulo da sintaxe, né, o que ele poderia fazer em cima daquilo. Bom, esse trabalho, né, vai trazer uma contribuição fundamental para a teoria da semântica de frames. Por quê? Porque ele vai perceber que os argumentos que orbitam a localidade sintática de um item lexical e as funções semânticas dele vão ser licenciados pelas possibilidades de valência do item. Valência para o Fillmore é um conceito que ele vai buscar lá no Tesnier, né, pós-estruturalista francês, e vai trazer, né, para a teoria dele. E vai trazer também uma contribuição para o conceito de construção. Por quê? Né? Porque ele vai perceber que esse tipo de estrutura que permite que vários verbos ocupem uma mesma estrutura de papel argumental, né, de função sintática, ocorre recorrentemente, então que isso de alguma forma pode ter um significado próprio na língua, né? Daí que vai trazer essa ideia de que elementos maiores que palavras que são esquemáticos também têm sentido, né? Também têm significado, é um conceito de construção que ficou mais divulgado pela obra da Goldberg de 1995. No final da década de 70, então em 77, o Fillmore vai produzir esse outro paper, o The Case for Case Reopened, em resposta a uma série de artigos. Ele lista no paper cerca de 10 que fizeram críticas à proposta dele ou tinham perguntas sobre a proposta dele, né? E aí, nesse paper, ele reconhece que pensar numa lista fechada de papéis temáticos genéricos, aquela que a gente usa até hoje, agente, paciente, tema, né? Essa lista foi proposta pelo Fillmore em 68, dentro do paradigma gerativo. Né? Então, pensar numa lista fechada de papéis temáticos, né, era impossível, né, para você dar conta da semântica dos itens lexicais. E aí ele propõe uma das máximas da semântica de frames,
quer dizer que os significados desses itens, então, são relativizados às cenas, né, de fundo que sustentam esse significado, né? Essas cenas, então, são um conjunto de participantes, instrumentos, objetos que esses participantes manipulam, que são culturalmente construídos como pano de fundo para a compreensão do significado de um item. O frame, a cena, ela não é o significado da palavra. A palavra tem um significado que, para ser compreendido, precisa dessa cena de fundo. Certo? Então, é mais ou menos essa a ideia. Então, ele trabalha com o exemplo clássico desde então, né, que é o comércio e as suas perspectivas. Né? Então, dizer, por exemplo, que a distinção entre verbos como comprar e vender depende de eu ter um sistema de conceitos que envolva um comprador, um vendedor, a mercadoria, o dinheiro e a perspectiva, né, sob a qual aquele evento está sendo narrado. Né? Então, por exemplo, se Maria comprou um carro para o marido, por exemplo, né, é a perspectiva do comprador. Agora, se a concessionária vendeu o carro para Maria, aí já é a perspectiva do vendedor, né? Então, é o exemplo clássico que ele vai trazer. Então, se a perspectiva é do comprador, ele diz que o verbo a ser utilizado é o buy, se é o do vendedor, o verbo é o sell, né? Se são as mercadorias, o verbo é o cost, né? O carro custou tanto. E se é o dinheiro, né? O verbo é o pay, mas naquela valência assim, R$500 paga esse serviço, né? Em que o dinheiro está na posição do sujeito, né, de argumento distinto aí dessa sentença. Essa percepção, então, de que os papéis semânticos são, na verdade, microtemáticos, é o que vai separar a semântica de frames das outras teorias, né, baseadas em papéis temáticos, e, por sua vez, né, ela vai também permitir que esses papéis mais genéricos ainda sejam usados em alguma medida, mas majoritariamente nas construções, quando você perceber que existem estruturas argumentais que capturam justamente esse nível mais genérico de significação. Né? Então, quando eu digo Maria comprou um carro, né, isso é uma instanciação da valência lexical do verbo comprar dentro de uma construção transitiva direta. Então, a Maria é o comprador, o carro é a mercadoria, mas num nível mais abstrato, que abarca não só Maria comprou o carro, mas também Maria quebrou a janela, Maria quebrou as nozes, Maria assou o bolo e assim sucessivamente, né? Você tem na posição de sujeito, na posição da Maria, um valor mais agentivo e na posição de objeto, um valor mais de paciente. Né? Então, isso também permite que você segmente esses níveis de análise para capturar tanto as propriedades locais quanto as mais genéricas. E aí a gente chega, então, ao conceito de frame, que vai ser proposto pelo Fillmore, mas antes de a gente fazer essa proposição, vamos olhar para esse conceito em outras áreas, né, que são correlatas à semântica de frames. Começando pela inteligência artificial, né, o Minsky vai usar, na década de 70, num paper dele chamado Artificial Intelligence, né, o termo frame para caracterizar a natureza do conhecimento humano, né? E aí ele faz, né, uma descrição do que é o frame a partir de um exemplo. Né? Então ele vai dizer, quando alguém encontra uma situação nova, né, ou gera uma mudança substancial em sua visão de um problema presente, essa pessoa vai selecionar da memória uma estrutura chamada frame. Né? Trata-se, né, de um framework lembrado, né, memorizado, que vai ser adaptado para se enquadrar à realidade, trocando detalhes se necessário. Então, ele vai dizer que um frame é uma estrutura de dados para representar uma situação estereotipada, tal como estar em um tipo de sala de estar, ou ir a uma festa de aniversário de criança. Então, grudado, né, anexado a cada frame, existem diversos tipos de informação. Parte delas é sobre como a gente usa, parte delas, o frame, o que a gente espera que aconteça em seguida, parte delas, né, tem a ver com o que fazer se essas expectativas são ou não confirmadas. Né? Do ponto de vista da FrameNet, isso que ele está chamando de aniversário de criança e esse conjunto de coisas anexadas, na verdade, gerariam vários frames, né? Porque a FrameNet, por ter nascido como um recurso linguístico, né,
ela tende a ancorar essas cenas nas palavras que evocam esses conceitos. E dentro desse cenário maior da festa de aniversário de criança, você tem vários itens lexicais ou expressões que delimitam partes, né, disso. Então, por exemplo, em termos de expectativa, né, na nossa cultura, quando a gente vai a uma festa de aniversário de criança, a gente sabe que a gente não pode fazer coisas que a gente pode numa festa de adulto. Por exemplo, a gente, numa festa de criança, não pode dizer para a pessoa: ah, não consegui comprar seu presente, depois eu trago. A gente até pode. A gente talvez estrague a festa. A criança talvez chore, talvez seja né, coisa terrível. Na festa de criança, a gente não pode, por exemplo, comer o doce antes do parabéns. Em especial se tiver muita criança, né? Porque senão você corre o risco de ser colocado na lista negra, né, da mãe da criança que organizou aquela mesa de maneira tão, né, curada. Bom, se a gente pensa, né, nesse contexto, então, que tipo de coisa, né, o Minsky tinha em mente quando ele chamou de frame, né, e em que medida isso está relacionado a esse conceito linguístico que eu vou apresentar daqui a pouquinho. O que ele chamou de frame pode ser exemplificado com essa imagem, né? Então, todo mundo sabe que isso aqui é um dado e todo mundo sabe que eu estou vendo as faces ímpares do dado, 1, 3 e 5, mas que aqui atrás tem o 2, aqui atrás tem o 4 e aqui embaixo tem o 6. Né? E o fato de eu saber isso é porque eu consigo explodir esse dado, né? Ampliá-lo e pensar em como ele se forma, né, nas partes que eu não estou vendo. O Minsky vai dizer, então, que isso é natural, comum, cotidiano para qualquer ser humano, né? E que parte do pressuposto de que a gente experiencia um dado, um cubo, um objeto, de pontos de vista diferentes. À medida que eu, por exemplo, né, vou olhando mais da diagonal, exatamente de frente, né, ou que eu vou rodando esse dado, ou vou mudando a minha posição, né, em volta dele, eu consigo ver essas outras perspectivas, ou girando ele na minha mão. Né? E aí, nesse sentido, eu acabo conseguindo, né, de alguma forma, ganhar essa percepção do dado. E aí o que o Minsky vai apresentar é assim, bom, se eu quero que um computador se comporte como um ser humano nesse quesito, ele vai precisar desse mesmo tipo de informação. Né? Ele vai precisar dessa mesma ideia. Certo? Bom, e aí, nesse contexto, né, aparece também dentro da área da sociologia o conceito de frame. Né? O conceito de frame na área de sociologia vai ser trazido coincidentemente, né, a obra de referência é a obra do Goffman de 1974, né? E ele usa esse termo para caracterizar um tipo de análise sociológica conhecido como frame analysis, né? Que foi utilizado na linguística, ainda é utilizado na linguística na pragmática, em que frames são esquemas de interpretação que vão permitir aos grupos ou indivíduos localizar, perceber, identificar e rotular eventos, né? Construindo sentido a partir deles e organizando condutas. A ideia da frame analysis, né, foi importada para a pragmática com a ideia de enquadre comunicativo e pautou vários trabalhos em análise da conversa, né, em especial em contextos institucionais. Então, aqui em Juiz de Fora tinha a análise de audiências do PROCON, você tem gente que trabalha com a análise de aula, né, de conferência, e aí você traz esse conceito do enquadre comunicativo para o trabalho, certo? Bom, dentro dessa ideia, né, a semântica de frames, então, surge, né? O texto fundador, o Frame Semantics, foi publicado em 82, mas há uma série de reflexões anteriores, em 75, em 77, em 79. Né? O texto de 79, que é o Innocence, é particularmente legal para quem quer começar a entender o tipo de problema levantado pelo Fillmore. Né? E a ideia, né, nesse texto 82, logo na primeira página, o filme vai dizer, olha, a semântica de frames é um programa de pesquisa em semântica empírica. Né? E aí
É importante a gente olhar para cada elemento dessa definição, né? Porque se ele está chamando isso de um programa, né, nos moldes do programa gerativista, ele está dizendo que é uma base estruturada dentro da qual você pode desenvolver ações de pesquisa diversificadas, né? Essas ações de pesquisa, então, buscam o avanço do conhecimento científico na área de semântica. A semântica vai ser entendida nesse contexto não como o estudo do significado, mas como o estudo da significação, quer dizer, do processo de construção do significado na interação. Então, tem uma visão muito processual e é empírico, porque ela vai ser baseada na observação de dados. Esses resultados vão ser trazidos com base na observação de dados. E ele vai dizer que, além de propor o programa de pesquisa, ele quer propor também um modelo descritivo para apresentar esses dados, como que eles serão apresentados. Então, a sua forma de apresentação. Ele conceitua frame como qualquer sistema de conceitos que vão ser relacionados de tal modo que, para a gente entender qualquer um desses conceitos, a gente tem que entender toda a estrutura na qual eles se enquadram. Quando um dos elementos dessa estrutura é introduzido em um texto ou em uma conversa, todos os outros elementos serão disponibilizados automaticamente. Eu gosto sempre de dar o exemplo de um frame com que a gente trabalhou muito na FrameNet, continua trabalhando, desde o trabalho de mestrado da Mausch, em 2013, que são os frames do cenário do turismo. E o cenário do turismo ele tem 3 elementos nucleares, que precisam estar lá, que é o lugar, a atração e o turista. E aí eu costumo fazer uma brincadeira que os meus conterrâneos ficariam muito chateados se me ouvissem dizer. Eu sou de Ponte Nova, perto de BH, e eu costumo dizer que Ponte Nova é um lugar, então esse elemento de frame está lá, mas que não tem turista. Por que não tem turista? Porque não tem atração turística. Certo? Então o frame não é turismo, ele pode ser outra coisa. Então, quando você pensa nessa ideia, é isso, eu tenho que ter esses elementos e eles se interativam nesse processo. Eles adotam perspectiva, então um dos conceitos, ou um dos participantes desse frame é o ancoramento do ponto de vista sobre a cena. Então, se dentro do cenário do turismo eu estou falando de fazer turismo, visitar, conhecer, tal, eu estou adotando a perspectiva do turista, mas eu estou falando de coisas como atrair, tipo as praias do Rio de Janeiro atraem milhares de estrangeiros todos os anos, eu estou adotando a perspectiva da atração, não a perspectiva do turista. E aí, é interessante a gente perceber como que isso se correlaciona lexicograficamente. Então, o Fillmore trabalha em vários papers dele com uma série de palavras que, em alguma medida, parecem sinônimas, mas que, na verdade, não são. E aí ele compara land e ground, que vai dizer que as duas se referem à terra, certo? Só que uma delas adota a perspectiva de quem está no mar e outra a perspectiva de quem está no ar. Certo? Então, se você está num navio, o que você vê é land. Mas se você está num avião, o que você enxerga olhando para baixo é ground. Certo? Então, ele demonstra isso com esse exemplo, ele demonstra com o uso de preposição in e on, junto com the bus, in the bus, on the bus. Que o on the bus dá essa ideia de em deslocamento, enquanto o in the bus focaliza, perspectiviza o container onde você está. Então, o ônibus pode estar parado. Certo? A mesma coisa vale para shore e coast, a linha costeira, dependendo de onde você está. Então, se você está no continente, você fala de coast. Se você está no mar, você fala de shore. E o exemplo adaptado para o português é a diferença entre intervalo e recreio, que pode ser definido do ponto de vista formal, como um fragmento de tempo entre atividades instrucionais, num ambiente escolar, num ambiente pedagógico, certo? Mas você não diria para os seus alunos de universidade que vamos fazer um recreio de 15 minutos e depois a gente volta para continuar. Porque você tem uma perspectivização da natureza do participante, entre recreio e intervalo do ponto de vista da faixa etária. Bom,
Uma questão que sempre se levanta, né, e essa questão tem aparecido para mim em vários momentos que eu falo de semântica de frames e de FrameNet, em especial num ambiente, né, em que as pessoas abordam a linguagem, né, abordam a linguística de um paradigma mais computacional, era assim, mas precisa de outra semântica? Né? Quer dizer, precisava da semântica de frames, ela ocupa um espaço teórico que outras semânticas não ocupam, ou ela guarda uma diferença, né? É claro que em alguns casos, vindo do paradigma da linguística computacional, né, essa resposta é mais fácil, porque ela é uma resposta que opõe semântica de frames à semântica vericondicional. Mas em outros contextos, eu estou falando de semântica de frames e de outras semânticas chamadas semânticas da compreensão. Né? Esse termo foi cunhado pelo Filmer num paper de 85. Né? Por que então que a gente precisa da semântica de frames? Né? A semântica de frames ela é muito boa para resolver coisas como aquilo, né, que o Wittgenstein chamou do problema do jogo de tênis. Né? Se eu penso numa imagem típica de um jogo de tênis, né, como essa que está aqui, eu sei, né, que eu tenho um tenista, que é um atleta, que usa uma raquete para bater numa bola. Né? Essa bola tem que passar por cima da rede, quicar na quadra do adversário. Né? Quem verifica isso é o árbitro. Então eu tenho uma série aqui de, né, pessoas envolvidas. Outras teorias semânticas, né, lexicais, e que resultaram em outros modelos computacionais, como, por exemplo, a WordNet, né, tem tratamento para esses elementos que estão aparecendo. Então, se eu olhar aqui para net, estão vendo? Deixa eu marcar aqui com o apontador. Né? Você olha aqui para o net, dentro do contexto, né, de Game Equipment, vem essa definição, né, do SIN7 aqui da WordNet, né? E aí ela vai dizer que isso é um hipônimo de Game Equipment e outros Game Equipment são esses que estão listados aqui. Né? Então eu tenho uma definição, eu posso pensar em relações de hiponímia, hiperonímia, né, e assim por diante, que são da semântica lexical. Só que esse tipo de informação não me fala qual é a relação entre a rede e a bola. O que é fundamental, por exemplo, é diferenciar o tênis do futebol, do handball. Né? Em que o objetivo, no caso do futebol e do handball, é colocar a bola na rede. No caso do tênis, é passar a bola por cima da rede. Né? E aí, para que eu possa entender isso, né, eu tenho que pensar num frame, como por exemplo esse aqui, né, jogadas individuais, em que eu penso, né, nas coisas que um atleta faz, como ali no caso, ele está fazendo serviço, né, ele está dando saque no tênis. E aí eu vejo, né, que esse atleta, que é um indivíduo que participa, né, que pratica um esporte, ele pode usar um equipamento, né? Ele pode usar uma técnica para esse serviço, ele tem um alvo, quer dizer, para onde que ele vai jogar a bola, né, que é por cima da rede, dentro da quadra do adversário, e assim por diante. Nesse sentido, então, né, a semântica de frames é uma semântica da compreensão, uma semantics of understanding, né, uma use semantics, né, que, segundo o Fillmore, são aquelas teorias semânticas que vão fornecer uma análise geral da relação entre os textos linguísticos e os contextos em que eles se instanciam e os processos, né, que levam à sua interpretação e os produtos desses processos. Numa certa medida, então, ela se opõe às semânticas vericondicionais, as truth semantics, né, as T-semantics, que vão caracterizar, então, as condições sobre as quais as sentenças individuais em uma língua são verdadeiras ou não. Nesse sentido, então, a gente pode contrastar esses dois macrotipos de semântica usando o exemplo clássico, né, do bachelor, do solteirão, né, que se eu olho pela visão da T-Semantics e decomponho o solteirão em traços, eu tenho que dizer que um solteirão tem que ser um homem, que tem que ser mais velho, que tem que ser solteiro e que tem que ser rico ou poderoso. Se eu faço a engenharia reversa e aplico esses 4 elementos a uma personalidade qualquer, eu posso dizer que esse é um solteirão. Porque ele é um homem, ele é mais velho, ele é solteiro e ele é poderoso. Eu não diria necessariamente rico, talvez, mas poderoso. Né? Mas
qualquer ser humano, falante do português, que sabe essa palavra, não diria que o Papa Francisco é um solteirão. Certo? Ou seja, se eu aplico, né, os traços que estão dentro, né, desse nome, aqui, desse nominal, eu não e acho uma personalidade, um referente que detém esses traços, não necessariamente eu tenho uma referência bem-sucedida. Certo? Então essa é a primeira, né, diferença. Mas havia outras use semantics, né, outras semânticas da compreensão, como, por exemplo, a teoria dos campos semânticos. Né? A teoria dos campos semânticos propõe que o significado de um item qualquer depende da sua posição no campo e do número de itens lexicais competidores. O exemplo clássico são os tamanhos de embalagem nos Estados Unidos. Né? E aí usa-se o exemplo do large. Por quê? Porque para outras culturas, se a gente traduz grande, né? Talvez esse seja o maior tamanho de embalagem que se encontre para alguns produtos nos mercados brasileiros. Mas, na realidade, na ideia, né, americana, o large é apenas o quinto maior tamanho, porque ele é menor que o jumbo, menor que o economy, menor que o giant, menor que o family size. Então, a ideia da teoria dos campos semânticos era de você agrupar essas palavras que são competidoras naquela posição. Aqui é um adjetivo, né, naquela posição de atribuir um tamanho para um nome, né, e dizer que o uso adequado dependeria de você conhecer esse Klein, né, essa escala e como que elas se relacionam. Mas, na verdade, tem muito mais do que isso, né? Porque o uso adequado depende de você saber, né? E aí que vem a semântica de frames, qual é a cena de fundo. Quer dizer, o que é tamanho? Né? Então, quando a gente define um frame na FrameNet, a gente não define uma escala de tamanhos, a gente define essa cena de fundo, né? Que vai dizer que tem uma entidade que está dentro da valência daquele adjetivo, né? Esse frame é um frame que tem adjetivos, majoritariamente, né? Cujo tamanho é considerado. E que eu posso, e aí vem os elementos não nucleares, quer dizer, eles são opcionais, dizer em que grau o tamanho se aplica, né? Qual é a comparação disso com o tamanho padrão? Qual é a sub-região da entidade que está sendo avaliada para tamanho, né? E assim sucessivamente. Além disso, né, muitas vezes a semântica de frames é aproximada de outras teorias cognitivistas para a semântica. Alguns autores até usam de maneira intercambiável conceitos como modelo cognitivo idealizado, que é um conceito do Lakoff, frame, domine frame, script frame, né? Mas, na verdade, eles guardam algumas diferenças. Por quê? No caso dos MCIs, por exemplo, eles tendem a representar protótipos que são socialmente construídos, né? Então, a gente tem o MCI de mãe, né? Que toda vez que o nome mãe é adjetivado, ele é adjetivado para indicar um afastamento desse modelo cognitivo idealizado, né? Então, como a mãe é aquela que contribui material genético, que gera a criança, que está numa relação com o pai, que depois vai criar a criança, amamentar e tal, quando você fala mãe, né, puramente, você pensa nesse protótipo socialmente construído, né? Mas quando você adjetiva, você demarca a retirada de elementos desse protótipo, né? Então, a mãe solteira é aquela que não é casada com o pai, a adotiva é aquela que não contribuiu material genético, a biológica é aquela que só contribuiu material genético, a mãe de leite é aquela que só amamentou, mãe de aluguel, né, só gerou e sucessivamente. No caso da semântica de frames, a gente tende a capturar cenas mais estáveis e mais genéricas, né? Que vão agrupar diversas palavras que vão se relacionar pelo frame. Então a gente cria, por exemplo, um frame de parentesco, né? Que vai ser evocado por mãe, né? E aí você tem dois elementos de frame, né? Obrigatórios, que são o alter e o ego, né? Então, quando você fala Maria é filha da Joana, Maria é o ego, Joana é o alter, e filha é a expressão que faz essa correlação de parentesco dentro desse frame. Bom, essa teoria, né, acabou alimentando o recurso computacional da FrameNet. Para a gente entender bem resumidamente o que é, né, a FrameNet, ela nasceu como um projeto de lexicografia computacional para o inglês, em 97, né,
sediado no International Computer Sciences Institute em Berkeley, né, liderada pelo Fillmore. Ela usa, como o próprio nome já diz, uma rede de frames como um modelo da cognição linguística humana para dar conta do significado das unidades lexicais, num primeiro momento, de 2010 para frente, né, de outros tipos de estruturas linguísticas, né, construções de naturezas diversas. Né? Ela anota corpora para testar essas análises que são propostas em termos de frame, né? Expandiu-se para várias outras línguas a partir dos anos 2000, então para o japonês, para o espanhol, para o alemão, para o sueco, para o português do Brasil, para o chinês, para o coreano, árabe, letão, tailandês, uma série de línguas, né? E a principal prática, né, que sustenta esse processo é um processo de anotação, né, computacional. Então, a anotação da FrameNet pode ser feita de duas formas diferentes. Eu posso anotar sentenças, que eu capturo em corpora, fazendo busca por itens lexicais. Então, eu quero sentenças com o verbo vencer, sentenças com o nome pai, e assim sucessivamente. Ou eu posso pegar um texto inteiro e ir anotando todos os itens que evocam frames naquele texto, né, em sequência. Mas em ambos os casos, né, as características do processo são as mesmas. Primeiro, que ela é sintaticamente local. Então, a anotação da FrameNet, ela respeita, né, o tamanho, o pedaço da sentença que é nucleado pela unidade lexical-alvo que você está anotando. Se a gente está falando de uma sentença simples, de um período simples, uma oração com um verbo principal só, né? E eu estou anotando para esse verbo, eu acabo anotando a sentença inteira. Porque tudo nessa sentença ou vai ser um argumento desse verbo ou um adjunto desse verbo. Então eu vou acabar anotando. Mas se eu estou anotando um nome, muitas vezes eu vou deixar grande parte da sentença sem anotar nada em relação àquele nome. Mas se eu anoto todas as unidades lexicais, eu acabo cobrindo a sentença inteira, só que a partir de alvos diferentes. Eu vou mostrar uma imagem para vocês que vai ser bem ilustrativa disso daqui a pouquinho. Né? Essa anotação, então, né, é realizada em camadas, são 3 obrigatórias, né? O elemento de frame, a função gramatical e o tipo sintagmático. Né? A gente diz que ela é construcionalmente inspirada, né, porque ela gera como resultado padrões de valência que vão congregar aspectos da forma e do sentido desses elementos, e essa é mais ou menos a cara da anotação. Então aqui eu tenho uma sentença, I have an interest in education, né, que foi anotada para 2 unidades lexicais, o interest e o education. Percebam que não tem uma anotação com o verbo have como alvo, porque o have aqui é um verbo suporte. Né? Ele está aqui dando suporte à sentença, né? Ao nome que está aqui na sentença. Então, o interest evoca um frame chamado emoção direcionada, emotion directed, que tem um experienciador, né? E um estímulo que gera essa emoção. O experienciador é um externo, é um sintagma nominal, o estímulo preposicionado é um dependente, PP. E aqui eu marquei o verbo suporte nessa camada extra. E tenho a anotação de education, o nome, que evoca o frame de education teaching, né? Que não tem anotação nenhuma marcada, só esse INI aqui, essa instanciação nula indefinida, para dizer o quê? Que aquilo que é o objeto da educação, do ensino, está indefinido, porque quando o cara fala eu tenho interesse em educação, é em qualquer coisa da educação. Bom, eu posso anotar essa frase, se ela tivesse sido traduzida para várias línguas, em várias línguas. Por que eu escolhi essa sentença? Essa sentença é uma das primeiras sentenças do corpus da Shared Annotation Task da Global FrameNet, né, que é uma iniciativa que a gente começou aqui na UFJF junto com as FrameNets do resto do mundo, para anotar uma TED Talk, né, em várias línguas. Ela está sendo anotada hoje para 9 línguas diferentes. Né? E aí vocês percebam que a mesma sentença, ao ser traduzida para o sueco, né, foi usado o adjetivo, na verdade a tradução ao pé da letra em sueco é eu sou interessado em educação. Certo? E em português ela foi traduzida por eu me interesso por educação, por um verbo. Como, né,
quem está na posição de sujeito, quem é a perspectiva do frame, importa muito, e como isso, não raro, depende da classe de palavra que evoca o frame, porque o nome adota uma perspectiva, o adjetivo outra, o verbo outra, percebam que a gente tem 3 frames diferentes para a mesma sentença, para a mesma tradução. Né? Então, isso num primeiro momento, poderia falar assim, nossa, mas então a FrameNet é péssima para você fazer tratamento multilingüe, né? Porque se eu comparar só o português e o inglês, esse é o frame evocado pela UL em inglês, o Emotion Directed, né? Que fala, os adjetivos e substantivos neste frame descrevem um experienciador que está sentindo ou experimentando uma resposta emocional particular a um estímulo ou tópico, comparado com o Mental Stimulus Experiencer Focus, que costuma ser evocado por verbo, né? Que eu tenho um experienciador, tenho uma emoção causada por um estímulo ou acerca de um tópico, né? Só que, na verdade, a gente trabalha com, uma FrameNet e não como uma FrameList. Todos esses frames estão dentro do guarda-chuva do domínio das emoções. Certo? Então, por que uma rede de frames, eu consigo, na verdade, chegar, né, aos vários frames que estão organizados em torno desse contexto. Então, aqui vocês estão vendo o Emotion Directed, o emoção direcionada, certo? E aqui vocês estão vendo o Mental Stimulus Experiencer Focus, que está aqui. Certo? Então, dentro dessa rede eu consigo fazer... A gente até chegou a fazer uma implementação piloto no Google Summer of Code do ano passado, de usar a rede da FrameNet como uma métrica de tradução, né, para poder usar essa distância entre frames para medir isso. Bom, o que a gente tem feito, né, então, com essa base de dados? Né? Quais são as aplicações? A gente desenvolveu, né, em ordem, né, um dicionário para a Copa do Mundo de 2014, baseado em frames. Depois a gente transformou isso num assistente de viagem, o MNOB. Grande parte do meu foco, né, sobre as aplicações vai ser em cima desse app, do Multilingual Knowledge Base. Né? A gente também agora está trabalhando na segunda versão do nosso analisador construcional, de um parser, né, que analisa sentenças do português segundo frames e construções, que é o Karma. Tem essa iniciativa que eu já mencionei, da Global FrameNet, que reúne as FrameNets, né, das várias línguas do mundo em torno de uma tarefa tanto de alinhamento de banco de dados, né, de base de dados, quanto também de anotação, né, de texto. E tem o Lutma, que é uma ferramenta que a gente está desenvolvendo para o Red Hand Lab, com financiamento da Alexander Van Humboldt Foundation, que é um aplicativo para você criar frame no celular e para você poder contribuir frames novos, né, em várias línguas para as FrameNets do mundo todo. Bom, vou focar então, como eu disse, no MNOB, e aí a gente... Só um minutinho, gente, que travou aqui para mim. Isso, foi. E aí a gente prossegue. Bom, o que é esse aplicativo? Né? A gente chamou de Multilingual Knowledge Base. Né? Ele é um assistente de viagem, no sentido de que ele tem 3 funções principais. Né? A primeira, ele funciona como um recomendador de atrações turísticas para Juiz de Fora e para o Rio de Janeiro. A gente está ampliando, né, essa cobertura. Um dicionário de termos específicos do turismo e um tradutor de sentenças. A primeira versão dele a gente fez para as Olimpíadas do Rio, por isso tinha essas 2 cidades, e ele também cobria, né, o domínio dos esportes. Né? E ele trabalha com 3 línguas, né? Com o português, com o inglês e com o espanhol. E essa é a carinha, né, do aplicativo lá na Google Play e na App Store. Né? Então, depois, se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhadinha lá. Parte dele, então, esse assistente, que a gente chama de Greg Bot, né?
foi desenvolvido ao longo de anos, né, pelos trabalhos, né, envolveu os trabalhos de doutorado da Maúcha, Gamonal, o trabalho de conclusão de curso, né, o TCC do Arthur Lorenzi Almeida, né, o trabalho de mestrado da Natália Marção e da Vanessa Paiva, né? E ele é um chatbot, então, de recomendação de atrações turísticas, né? É uma interface de usuário conversacional semi-estruturada, porque ela tem interações fixas, através de botões, como descobrir lugares, acessar a Enciclopédia ou o tradutor, né? E ela permite a inserção de texto livre, por exemplo, quero comer uma pizza com a minha família, né? E ela possibilita a crítica do usuário, quer dizer, se ele dá uma recomendação que não foi boa, ele pergunta, tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar, né? E aqui tem uma sequência de telas, né? Quando você abre, né, o Gregbot perguntando, opa, em que eu posso ajudar? E aí a pessoa clicou lá no botão descobrir lugares, né? E aí tem as interações prontas, né? Adoro descobrir lugares. E aí ele busca a localização mais próxima da pessoa e fala, Juiz de Fora, eu realmente adoro essa cidade. É para Juiz de Fora que você quer dicas? E aí eu posso dizer que sim ou não, se eu quero para o Rio de Janeiro. Né? E aí ele pergunta que tipo de atividade que eu tenho em mente, né? E aí eu disse, quero comer uma pizza com a minha família, e aí ele me sugere os lugares, né? Então, me sugeriu o Mister Tugas, que é uma pizzaria, o Bertus, que é um restaurante, né? E outras coisas. E aí ele pergunta se era isso mesmo que eu estava procurando. Se eu falar que era exatamente, ele termina a interação. Se eu falar que não era bem isso, ele explica. Eu falo, desculpa, eu sou apenas um robô, então eu te recomendei isso considerando essas palavras, comer, pizza, restaurante, família, queijo, pizzaria. E aí percebam que ele mostra palavras que não estão na busca, porque ele usou o léxico enriquecido da FrameNet Brasil para poder dar essa resposta, né? Então, como que funciona? O que é esse léxico da FrameNet enriquecido? A gente na FrameNet Brasil trabalha com outras relações que não aquelas originalmente propostas pela Berkeley FrameNet. A Berkeley FrameNet trabalha basicamente com dois tipos de relações. Relações entre frames, quando eu falo que um frame herda do outro, quer dizer, ele é uma versão mais específica de outro, que ele é uma perspectiva sobre o outro, que ele é um subframe do outro, que ele precede o outro numa determinada ordem. E relações entre EFs. Quando eu digo assim, olha, esse EF requer um outro para aparecer, ou se ele aparecer, ele exclui o outro. Né? A gente criou, né, uma relação de um elemento de frame para um frame, né, uma relação de metonímia entre elementos de frame, relações qualia entre unidades lexicais da base, aí, né, qualia agentivo, constitutivo, formal e télico, né, seguindo a proposição do Pustejovsky de 1995. E essas coisas aparecem, né, nos frames, não nos reports, né, nos relatórios que você vê da FrameNet Brasil, que são muito semelhantes às da Berkeley FrameNet, mas no que está por trás. Então, se eu pego esse frame de atrair turistas, né, eu estou dizendo que ou um lugar ou uma atração, né, tem um recurso historicamente reconhecido que atrai turistas. E eu tenho três elementos nucleares, a atração, o lugar e o turista. Né? Quando eu crio a relação do EF para o frame, eu adenso a base de dados, né, modelando que as atrações, geralmente, prototipicamente, são elementos que podem ser definidos através de unidades lexicais que evocam o frame de relevo, que evocam o frame de prédio, que evocam o frame de local por uso. Por quê? Porque geralmente as atrações são praias, montanhas, né? Torres, fortes, castelos, museus, ok? Né? Ou estádio de futebol, coisas dessa natureza. Que o local, né, o place, aqui, o lugar onde está essa atração, evoca o frame de locale, que é o frame, né, o frame pai de uma série de outros frames, né, como, por exemplo, locais políticos, então coisas como cidade, bairro, estado, país, né, região. E que o turista geralmente pode ser definido, né, por uma unidade lexical do frame pessoas por atividade de lazer, do tipo turista, viajante, visitante. Ok? Se eu penso, né, num frame que define pessoas, é claro que esse frame, muitas vezes, vai ser evocado,
né, vai ser manifesto numa sentença, por uma palavra que indique pessoa, tipo gente, pessoa, né, ser humano, enfim. Mas ele pode também ser indicado pela palavra que ser evocado pela palavra que indica a origem da pessoa, né? Então, a gente, nesse frame, por exemplo, de people, disse, né, que você pode ter uma substituição metonímica entre o elemento de origem e o elemento person. E que, por sua vez, a origem geralmente está relacionada a locais políticos, né? Porque a pessoa é de um país, de uma cidade, por exemplo, né? E o volume maior de novas relações são do tipo qualia, né? As relações qualia são propostas pelo Pustejovsky na teoria do léxico gerativo para dar conta, em especial, de inferências, né? Então, um exemplo clássico dele é quando você diz assim, eu gosto de ouvir Mozart. E aí você sabe que a pessoa gosta de ouvir o som de músicas compostas pelo Mozart, né? Porque você sabe, né, que o som pode ser causado pela música, que a música tem um compositor e que esse compositor pode ser um indivíduo que é o Mozart. E aí você tem uma série de relações qualia, né, que são envolvidas nesse cenário. Muitas pesquisas, né, que derivam dessa ideia do Pustejovsky acabaram subtipificando essas relações, né, quer dizer, criando tipos de relações qualia baseados em ontologias, como, por exemplo, o caso da simple, né? E aí você vai criando subtipos de qualia agentivo, que é aquele que mostra como uma coisa foi criada, subtipos de qualia constitutivo, quer dizer, de como ela é feita, suas propriedades e tal. Ao invés de usar uma ontologia totalmente ad hoc, o que a gente implementa na FrameNet é usar um frame para mediar essas relações qualia e dizer que este frame enquadra duas unidades lexicais que estão nessa relação. Então, por exemplo, dentro do qualia agentivo, a gente criou um subtipo mediado pelo frame de criação culinária para capturar relações do tipo determinada comida é criado por determinado tipo de cozinheiro. Então, por exemplo, pizza é criado por pizzaiolo. Sushi é criado por sushi man, né? E assim sucessivamente. Certo? Essas relações, vocês vão ver, têm um papel fundamental, né, em várias das aplicações que a gente tem feito na FrameNet ultimamente. O sistema de recomendação do GregBot, né, foi testado 2 vezes, tem 2 formas, né? Em linhas gerais, o que acontece é que quando aquela pessoa digita a sentença, né, a gente usa um aplicativo, né, que constrói uma rede de spread activation, né, de ativação propagada, que primeiro remove as stop words, quer dizer, tira aquelas palavras que não estão na base da FrameNet, pega os lexemas das palavras, cria uma rede, né? De onde vêm esses lexemas? Dos nossos bancos de dados, do MNOB, né? E da FrameNet, monta essa rede e vai nos comentários que são feitos sobre esses lugares em plataformas colaborativas e faz o mesmo processo com esses comentários. E aí, quando você tem um auto-match de frame, ele devolve o output para o usuário. A gente melhorou esse sistema recentemente, usando uma aplicação que a gente tem embarcado em várias aplicações da FrameNet, que é a Daisy, que é uma ferramenta de desambiguação, que não pega todos os frames que um item lexical pode eventualmente evocar. Não? Ele calcula, dentro de itens lexicais polissêmicos, qual é o mais provável, com base nos outros que co-ocorrem. Então, ele dá uma melhorada considerável, né, no resultado para fazer essa rede. Né? Tem um paper para sair, talvez mais para o fim do ano, início do ano que vem, que a gente mediu os scores de Precision Net5 dessas 2 versões do GregBot. Quer dizer, a gente fez perguntas, né? Pegou as 5 primeiras recomendações e pediu a pessoas que julgassem. Assim, essa recomendação é boa, ela é ruim? Né? E os resultados preliminares, né, mostram que essa ideia de você desambiguar a unidade lexical com base no contexto faz uma melhoria considerável do desempenho de avaliação positiva da recomendação que é dada, né, entre as 5 primeiras do GregBot. Bom,
Ainda dentro do MNOB, né, a gente desenvolveu uma diciopédia, né, um dicionário meio enciclopédia, que é um dicionário de termos do turismo, né, que tem uma interface de consulta a esse léxico enriquecido da FrameNet para não especialistas, né? Então, para a pessoa poder ver esse tipo de coisa sem ter que ficar mexendo na WebTool, né? Então, basicamente, né, quando a gente trabalha com esse dicionário, né, e se eu seleciono aqui a diciopédia, ele vai para essa aba, né, em que eu tenho que digitar uma palavra qualquer que eu quero pesquisar, e a pessoa pesquisa feijoada e fala, olha, eu tenho feijoada nessas 3 línguas, né? E aí, se a pessoa clicar, ela vai para o verbete, né? A gente apresenta o frame aqui entre colchetes, né? E cada elementozinho desse de azul é um hiperlink, né? Como que esses hiperlinks são criados? Eles não são criados na definição, eles são criados via relação qualia, né? Por quê? Porque o qualia constitutivo tem lá um que é mediado pelo frame de ingrediente. Então, eu sei que ingrediente, né, está incluído necessariamente na feijoada, e que ainda pode ter linguiça, bacon, carne, carne seca e tal. E que ela é um exemplo de prato típico, né, que é um qualia formal. E eu posso mostrar as traduções e listar aqui os alimentos e bebidas, né, que estão nesse frame. Se vocês perceberem, a lista dos alimentos não é em ordem alfabética, né? Então tem aqui prato típico, feijão tropeiro, sarapatel, buchada de bode. Por quê? Porque a gente ordena isso com base nas unidades lexicais que evocam esse frame de alimentos e bebidas que compartilham mais qualia com feijoada. Então, como feijoada é um prato típico, eu estou dizendo, olha, é um prato típico. Se você quiser saber que é um prato típico, você clica aqui. Quais são outros pratos típicos que tem? Feijão, carne de porco, linguiça, bacon. Então, feijão tropeiro é outro desses pratos típicos. Então, por isso que ele está aqui no segundo lugar, né? Para chegar a essa interface, para fazer essa proposição, né, a gente fez uma análise de experiência do usuário, que foi a tese de doutorado da Simone Peron Correia, né, em que ela aplicou um experimento de uso monitorado da diciopédia e analisou algumas métricas, como o tempo que a pessoa ficava na tela, o fluxo de navegação, né, e gerou touch heatmaps, quer dizer, onde que a pessoa apertava mais no aplicativo. E aí a gente viu que, nesse período, o que a pessoa mais faz é ler, né, essa interface do termo da diciopédia, né, que tinha sido criado, e o fluxo principal é muito interessante, porque quando ela está no termo, o que ela costuma fazer? Ir para a busca, que gera um outro termo, que gera uma outra busca. Então essa é uma tela cíclica, né? Então a pessoa fica consultando ali, né, uma série de vezes. E aí, a gente analisou os touch heatmaps dessa tela, certo? Então, o que as pessoas fizeram, né, e tal. E aí é muito interessante olhar, né, para o touch heatmap, porque vocês estão vendo essa linha que está aqui? Né? Isso a gente percebeu que era uma linha de scroll, né? Então que a pessoa ficava subindo eternamente, porque a quantidade de dados mostrados era muito grande, né? A organização acabava ficando um pouco ruim nesse cenário. Então, o que a gente acabou fazendo foi, por exemplo, tirando essa barrinha aqui de baixo para voltar para o Gregbot, colocando essa abinha verde, que se a pessoa arrastar para o lado, ela volta para o chatbot, né? A gente ordenou e restringiu a quantidade mais sobre que aparece, porque senão, né, novamente, ia ficar eterna a rolagem. Então, esse tipo de pesquisa também acaba trazendo insights sobre como que as pessoas usam, né, tecnologia baseada em recursos linguístico-computacionais. E, por fim, o tradutor de sentenças, que é a última funcionalidade que ficou pronta, ela ainda não foi colocada no aplicativo, né, que é a tese do Alexandre Diniz da Costa, defendeu agora em dezembro de 2020, né, em que a gente queria que o tradutor do MNOB também fosse semanticamente referenciado, né, incluindo uma etapa aí de injeção terminológica com base na semântica de frames. Então, por que isso? Porque quando a gente testava, né, pensando assim, tem alguém usando esse aplicativo para questões de turismo, ou como ele era para as Olimpíadas de esporte, né? Como a gente testava as sentenças de tradução, ficava muito ruim, né?
O que é muito ruim? Muito ruim, tipo isso. Você tem uma sentença lá, bandeja é quando o jogador faz a cesta bem próxima do aro, e a tradução é the tray. E tray não é a tradução de bandeja, né, no domínio do basquete. Certo? E aí, basicamente, né, a gente volta para esse léxico da FrameNet enriquecido, né? E o trabalho do Alexandre foi fazer essa modelagem do domínio dos esportes em termos dos frames, das unidades lexicais, das relações frame a frame, das relações dos EFs ao frame, né? Das relações de equivalência de tradução, porque é trilíngue, das relações qualia envolvidas, né? Então esse é o mapeamento, né, da rede de frames do esporte que o Alexandre fez, né? Envolve coisas como a competição em si, as fases do torneio, ações do árbitro, a natureza dos participantes, infrações, instalações, os tipos de jogada, enfim, né? Quando você pensa, né, nos frames que ele criou, tipo competição, ele fez todas as relações de F a frame, então dizer que a competição é um evento esportivo, que os participantes são atletas, né, que a duração é a divisão temporal do esporte, e assim sucessivamente. E quando ele criou as unidades lexicais, a gente fez isso de maneira semi-automática, né, buscando na Babelnet, né, os Babel Synsets, que mostram as traduções e validando isso lexicograficamente. Ele também colocou as equivalências para o inglês e para o espanhol de cada item lexical. Né? Então, tem atletismo, você tem track and field, athletics. E criou, né, essas qualia ternária, né, ao todo, né, para as unidades lexicais, 950 do constitutivo, 82 do agentivo, 1000 e tantas do télico e tal. E essas, com base nas equivalências que tinham sido criadas, essas relações que foram criadas por português foram replicadas para os equivalentes do inglês, né, resultando aí num total de quase 7.000 relações novas criadas automaticamente para o inglês, a partir de 4.300 existentes para o português. A gente, na verdade, acabou desenvolvendo, né, o Alexandre acabou desenvolvendo, junto com a equipe, 2 sistemas de tradução. Um que substituía, né, na sentença original em português, que foi a direção que ele fez do teste português e inglês, as palavras específicas do domínio já pela tradução em inglês, porque a gente usou a API do Google Tradutor, setada para repetir a palavra da sentença fonte, caso ele não encontrasse a tradução. Né? Então, por exemplo, lá no caso do tray, né, da bandeja, ao invés de falar a bandeja, ele ia colocar a layout e aí sucessivamente, né, fazer já a tradução. Para fazer isso, então, a sentença fonte passa pela desambiguação de frames do DAISY, o sistema busca os equivalentes de tradução na FrameNet, faz a substituição, a gente coloca isso na API do Google Tradutor e pega a tradução da língua-alvo. Esse sistema melhora a adequação lexical, vocês vão ver o desempenho dos sistemas daqui a pouquinho, porém, ele piora o desempenho sintático, porque quando eu troco a bandeja por a tradução em inglês, eu perco as informações, né? Eu não consigo que a rede neural do Google Tradutor perceba, por exemplo, as relações de concordância, né? E assim sucessivamente. O segundo sistema joga a injeção terminológica para pós-edição. Então, ao invés de trocar o bandeja por layup, né? No início do processo, o que ele faria? Pega a sentença-fonte, traduz no Google Tradutor. Aí o que ele ia gerar? The tray, igual aquela telazinha que a gente viu. Só que o Google Tradutor não gera uma melhor tradução, ele gera tipo 5, 10, ele tem opções de tradução. Então a gente pegava essas N melhores traduções, né? Usando a própria FrameNet e APIs de dicionários bilíngues, a gente buscava os equivalentes de tradução de cada palavra, para quê? Para marcar a posição de cada tradução de palavra na sentença, né? E aí sim, usando a DAISY, a gente desambiguava os frames da tradução e da sentença da língua-fonte. Quando a gente comparava os frames desambiguados, a gente ou re-ranqueava as opções de tradução, porque às vezes não é que o Google Tradutor, por exemplo, não traduz corretamente bandeja por layout.
Só que como layup é menos frequente que tray, ele coloca layup tipo na terceira opção de tradução. Às vezes era só uma questão de re-ranquear, né? E mostrar para o usuário a tradução correta. Às vezes não, às vezes a gente tinha que tirar o tray e colocar o layup no lugar, mas depois que a sentença já tinha sido traduzida, né? Bom, como que foi o desempenho, né? A gente comparou os 3 sistemas de TM, quer dizer, o Google Tradutor como baseline, gold standard, né? E o sistema de pré-processamento e o de pós-edição, né? Segundo 3 métricas, né? Pela BLO, pela TR e pela HTR. No caso da BLO, quanto maior o score, melhor o desempenho, né? Então, o sistema base, que é o Google Tradutor, teve um score de 53,13. O de pré-processamento caiu esse score, porque a BLO trabalha com N-gram, né, com sequência. E aí, quando você perde concordância, você perde sequência e ela diminui. Mas o sistema de pós teve um desempenho similar ao do Google Tradutor. Quando a gente aplicou a TR e a HTR, aí a lógica inverte. Quanto menor o valor, melhor o desempenho, né? O que a TR faz? Ela pega um gold standard de tradução e compara automaticamente quantas diferenças tem entre aquele gold standard que foi feito por um humano, tradução do standard feita por um humano, e a tradução gerada pelo sistema. E vê assim, eu tenho que acrescentar a palavra, eu tenho que deletar, eu tenho que trocar a ordem, né? Substituir, e cada uma dessas coisas conta como uma edição, né? E aí a gente percebe que o desempenho do sistema pré é pior do que o do Google Tradutor, mas que o desempenho do sistema pós é muito melhor do que o do Google Tradutor. Qual que é o problema da TR? Às vezes, não é que a tradução do Google Tradutor ou do nosso sistema estava errada, ela só usou uma outra escolha lexical. Mas como é automático, o sistema considera isso uma edição. Então a gente fez o HTR, que é quando você pede para 3 tradutores humanos revisarem a tradução gerada pelos sistemas, fazendo o mínimo de edição possível. E aí vocês veem o quê? Que a performance dos 3 sistemas melhora. Lembra que quanto menor, melhor a performance, né? E que o SPOS tem um desempenho muito melhor do que o do Google Tradutor, que era o sistema base, né? E que o SPRE tem um desempenho um pouco melhor, né? Isso aqui é o paper que a gente está submetendo agora para o IMNLP, para divulgar os resultados desses 2 sistemas de tradutor que a gente depositou patente, né, recentemente no INPI. Bom, último bloco, estou acabando, já passei muito tempo do tempo que eu falei que ia falar, desculpa. Mas quais são as novas fronteiras, né? Então, o que a gente está fazendo agora? Seguindo essa linha de tradução, né, o trabalho do Marcelo Viridiano, que qualificou agora em 2020 para o doutorado, pretende usar a notação automática de imagens para tradução multimodal baseada em semântica de frames, né? Então a ideia é que assim como uma palavra e uma sentença evoca frame, as informações que a gente obtém a partir de imagens também podem fazer isso, né? E a ideia é que se a gente incorporar dados semânticos multimodais, a gente pode melhorar o desempenho, né, de sistemas de tradução por máquina. Tem um exemplo muito simples, que é você imaginar a sentença João pegou o trem, né? E essa ideia de pegar o trem pode evocar o frame de andar de veículo, em que um tema é movido por um veículo que não está diretamente sob seu poder, ou pegar mesmo, que um agente tira um tema de uma fonte, né? Mas, se essas sentenças viessem acompanhadas das imagens, seria óbvio qual é o significado de cada uma, né? Então, o Marcelo tem trabalhado com a anotação multimodal de imagens, né, usando o dataset do Multi30K, que é o dataset do Flickr 30K, então 30 mil fotos do Flickr 30K que não tem celebridades, então tipo assim, não tem foto do Papa, não tem, né? Acompanhado de 5 legendas para cada foto, originalmente escritas em inglês, são legendas descritivas, né? E que foram expandidas para outras línguas, né? Para o alemão, para o tcheco, para o francês, e a gente está expandindo para o português. E o Flickr 30K Entities, que pega essas legendas do inglês e correlaciona as palavras a bounding boxes nas imagens para dizer, olha, essa palavra se refere a esse elemento. Os passos, então, né, é a criação das legendas para o português do Brasil e a tradução. Então, do original em inglês, né, que são 5 legendas por foto, você gera 10
5 que são traduções em inglês e 5 que são criadas do zero. Valida esses dados, né? Aplica visão computacional às imagens e busca fazer anotação automática para frames. Então, essa é a interface que o Marcelo desenhou e o Arthur implementou, né? Tem aqui a foto do Flickr FreeKey e pede para a pessoa descrever a imagem, né, com até 140 caracteres, certo? E aí é para a criação das legendas e a gente dá os exemplos, né, na instrução. Tipo, um cachorro branco usando um lenço vermelho, um sombreiro é uma ótima. Um cachorro branco sentado é aceitável, porque ignora outros elementos, e um cachorro é muito ruim, então essas instruções são passadas para a pessoa. E tem a interface de tradução, né? Em que o que a pessoa tem que fazer é traduzir isso aqui para o português. A group of people are posing as though fun back, e assim sucessivamente. Na etapa de visão computacional, então, a gente tinha começado com o Iolo, né, que identificava os elementos, mas aí, com a descoberta do Flickr FreeKey, na verdade, a gente já tem isso tudo anotado por humano, com as correspondências com as partes da legenda, né? E a ideia é que se você pega uma dessas legendas, tipo um homem vestindo camisa branca e calças pretas, puxa uma mala, né? A gente consegue jogar isso no Daisy, que é essa ferramenta de desambiguação, né? E ela me diz quais são os frames mais prováveis, né? Ela me diz, por exemplo, que homem evoca people, que camisa evoca clothing, que branco evoca cor, que calça evoca clothing, preto evoca cor e assim sucessivamente. Então, quer dizer, eu consigo fazer a anotação automática das palavras na sentença. E, né, ainda no domínio da multimodalidade, o Fred Belcavello está trabalhando, né, aqui eu coloquei a referência do paper dele do LREC, de 2020, com anotação de objetos multimodais, para responder a essa pergunta, né, como é que se dá a compreensão semântica de objetos multimodais e como representar computacionalmente a semântica desses objetos de maneira refinada, né? O dataset que a gente está usando é a primeira temporada do Pedro pelo Mundo, daquele travel show do GNT. E, basicamente, a gente tem um pipeline que foi desenvolvido, né, no Google Summer of Code do ano passado, de importação do corpus para a nossa ferramenta de anotação, a geração do texto a partir da combinação de áudio e de legendas, o pré-processamento dos frames de vídeo por visão computacional para demarcar essas bounding boxes, a anotação do texto e do vídeo para os frames e os seus elementos, mais ou menos nesse, né, pipeline aqui para a gente fazer essa anotação. Então, a partir de um vídeo que está numa máquina ou na internet, né, a gente faz esse processo de importação que, por um lado, converte o que está sendo dito para texto, né? A partir das imagens, a gente extrai as legendas e funde esses dois arquivos de texto marcados para tempo. Então, quer dizer, o tempo de início e fim de cada fala, o tempo início e fim de cada legenda. E a gente vai pegando os frames de vídeo e vai demarcando. Ah, tem uma pessoa, tem um instrumento musical, tem um chapéu e tal, e gera um arquivo que tem os frames de vídeo com as bounding boxes, né? E que tem a legenda com o timestamp para poder fazer a anotação. Aqui tem um exemplo de sentença, né, do episódio de Edimburgo. Ele vai falando, a primeira coisa que vem à mente, quando a gente pensa na Escócia, a primeira coisa que vem à mente é homem de saia, whisky escocês, e assim sucessivamente. Então, faço uma anotação regular da FrameNet para ter escorrido, primeira coisa, viramente e tal, né? E a gente faz a anotação da imagem, né? Marcando aqui na bounding box 5 que isso é uma saia, né, do frame de vestuário, na 6 que isso é uma gaita de fole, do frame de fazedores de barulho, e na 7 que isso é uma pessoa por origem, porque é um escocês, né? E aí depois a gente compara, né, o tempo do áudio com o tempo do vídeo, para ver se aquilo que está sendo falado está sendo mostrado sincronamente ou assincronamente, né? Então, aqui são os frames evocados, por exemplo, por aquela sentença. Quando pensa na Escócia, a primeira coisa que vem à mente é homem de saia, escocês e gaita de fole. E aqui são os frames que alguém anotou para o vídeo. Então, pessoa por origem, né? Vestuário, roupa, fazedores de barulho e tal. E aí a gente compara. Bom, quando tem frame, né,
Para o áudio e para o vídeo, nós temos aqui dois frames, dois casos de ocorrência assíncrona, estão vendo? E no primeiro deles, o frame é diferente. Porque era homem de saia, não era escocês de saia. Mas a pessoa chamou aquilo de escocês. Mas por que ela viu um escocês naquilo? Né? Por que ela chamou esse cara aqui, ó, na Bounding Box 7, né, de pessoa por origem? Ela fez isso, né? Por quê? Porque quando eu olho esse cara vestido de kilt e tal, eu sei que ele é o escocês. Certo? E eu sei que a saia do homem de saia, né, é, na verdade, um hiperônimo para o kilt, que é um tipo de saia. E que o kilt, por sua vez, é constitutivo, é uma idiosincrasia do escocês. Então, quando eu modelo a asqualia na base, eu consigo achar um caminho na rede, de novo, né? É uma frame net, não é uma frame list, entre os elementos que estão nesse texto. Então, o objetivo desse trabalho é que a gente consiga, depois de anotado o corpus, extrair esses padrões de compreensão assíncrona. Porque, na verdade, o que acontece? A pessoa que assistiu esse episódio, né, ela entendeu por que aquele cara estava lá e por que a frase era essa. Certo? Bom, em resumo, né, a FrameNet Brasil, então, é esse laboratório de pesquisa em linguística computacional, com foco tanto na produção de modelos de língua cognitivamente inspirados, então ele tem um lexicon e um constructicon, sobre o qual eu decidi não falar deliberadamente, senão a gente ia ficar aqui uns 3 dias, mas sendo de interesse, depois a gente conversa sobre isso, e aplicação desses modelos a tarefas de recomendação de conteúdo, de criação de recursos lexicais para não especialistas, de tradução automática e de processamento multimodal. Né? O parsing construcional depende do constructicon, né? Como eu disse, ele envolve outras camadas de teoria. Era isso. Muito obrigado e